Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como eu mencionei, na nossa última aula, né? Vou deixar o conteúdo disponível aqui para vocês em gravação. Nós vamos falar um pouquinho sobre bioclimatologia animal e índices bioclimáticos, tá? Então, espero que vocês aproveitem o conteúdo. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Então, vamos lá. Bom, quando a gente fala de bioclimatologia animal, né? Acho que vocês já devem ter aí uma gama de pensamentos sobre esse assunto, né? Bioclimatologia, né? Então, o clima associado a características biológicas dos indivíduos que o compõem, né? Então, vegetal, animal, enfim. Mas o que de fato representa para a gente, né? Essa ciência, esse tema, essa linha de estudo, tá? Então, aqui só para vocês compreenderem, né? Para a gente pensar um pouquinho a respeito, existe na base do conceito da bioclimatologia, né, uma divisão daquilo que a gente considera dentro de um ambiente, né, em termos de clima, tolerante e o que não é tolerante assim, tá? Então, isso é uma representação gráfica, né, do que a gente chama de zona de termoneutralidade, como vocês estão vendo aqui, em que a gente observa que nos extremos, né, do gráfico há uma incompatibilidade com a vida, né? E no ensejo, né, entre esses extremos, aqui nessa parte central, a gente tem variações, né, de temperatura do ambiente, condicionadas aí a algumas reações fisiológicas ou fisiocomportamentais, né, dos animais, tá? Então, olha só, quando a gente tem baixas temperaturas, né, que a gente chama de hipotermia, né, baixíssimas temperaturas, temperaturas muito baixas podem levar à morte, e aí a gente, à medida que essas temperaturas, que essa hipotermia ela vai reduzindo, a gente começa a ter compatibilidade com a vida, né, e reações fisiológicas e comportamentais, né, no degradê aí, né, na variação dessa baixa temperatura, tá? E existe um ponto, pessoal, em que essas baixíssimas temperaturas, elas começam a causar o que a gente chama estresse pelo frio, tá? Bom, uma vez que essas temperaturas elas começam a subir um pouquinho, a gente entra numa zona que a gente chama de zona de homotermia, tá? E essa zona de homotermia, né, que vai entre aí um intermediário de baixas temperaturas até um intermediário de temperaturas um pouco mais altas, é o intervalo que a gente considera um intervalo de conforto térmico, tá? Então, excedendo aí temperaturas um pouco mais elevadas, entrando num limiar de hipertermia, a gente também vai ter um estresse sendo causado, que é o estresse pelo calor, e que também pode levar a óbito, tá? Então, esses limites aqui que compreendem a zona de conforto térmico, a gente chama de temperatura crítica inferior para o frio, para a hipotermia, e temperatura crítica superior para hipertermia, para temperaturas mais altas, tá? Então, existe, pessoal, um ponto ótimo e que ele é central. Nem é com temperaturas muito baixas e nem com temperaturas muito altas, né? É exatamente o que a gente vivencia. Quando a gente está num ambiente muito frio, isso causa desconforto. Quando a gente está num ambiente muito quente, isso também causa um desconforto. Então, existe um ponto ótimo e ele é intermediário, como todo mundo aqui sabe, né? Porque a gente vivencia isso daí da nossa rotina. Bom, o que então significa bioclimatologia animal, né? Qual que é o real significado dessa palavra? Em primeiro lugar, né, o que estuda a bioclimatologia animal? Aqui, temperatura, né, dentro da nossa área da zootécnica, considerando os animais, né? Então, ela estuda a inter-relação entre o clima, o solo, a planta e os animais, né? Complementando um ramo, né, da ecologia, que estuda reações e adaptações dos organismos vivos naquele ambiente em que eles estão interagindo, que eles estão vivendo, certo? Então, o estudo, né, dessa inter-relação é o que a gente chama de bioclimatologia, certo? É uma ciência, então, que busca entender as relações entre os elementos climáticos e a fisiologia, ou seja, aquilo que o animal devolve para a gente, né? Os aspectos fisiológicos daquele indivíduo dentro desse ambiente que compreende todas esses elementos climáticos, tá? E aí a meta, né? Quando a gente estuda bioclimatologia, o que a gente quer com isso? Entender
o que seria, né, um ambiente mais favorável para que o animal consiga performar, né, desempenhar o máximo do seu potencial genético, tá? Então, o que são esses elementos climáticos, né? Temperatura do ar, umidade relativa, radiação solar, né? Ou seja, a quantidade de luz solar que incide dentro daquele ambiente que o animal está vivendo, né? A velocidade, a temperatura do ar é a temperatura essa que a gente vê aferir aí nos termômetros, né? Velocidade do vento, pressão atmosférica. A velocidade do vento impacta muito, pessoal, porque a gente sabe, né? Se a gente tem um ventilador, se está muito quente, a gente coloca o ventilador no 1 da velocidade, parece que aquilo abafa um pouco mais, porque até que o vento chega até a gente, ele já aqueceu, né? Então, a velocidade é importante em função disso. A pressão atmosférica, as chuvas, obviamente, né? Isso tem relação direta com a umidade, né? E obviamente, auxilia ali na manutenção da temperatura e na sensação térmica. E a luz, de uma forma geral, né? Então, tudo isso interagindo com o animal, de modo que a gente tenha conforto e, consequentemente, a produtividade, que é o foco central aqui dos nossos estudos, tá? Bom, quando a gente pensa em condições de criação externas, tá, pessoal? Então, aqui, ó, 2 modelos diferentes de criação animal em ambientes externos, tá? Em que a gente tem uma condição extremamente favorável para conforto animal, que é o sombreamento, tá? Então, nessa imagem aqui da esquerda, um sombreamento artificial, né? Simples, porém funcional, e olha só, independente da raça, né? Independente do grupo genético, esses animais em determinados momentos do dia, em função desses elementos climáticos que estão aqui em torno, eles ficam, né, propensos a ocuparem esse sombreamento, porque isso é favorável para eles, tá? E aqui o sombreamento natural, né, as árvores, que tem sido grande foco de estudo aí, de pesquisa, tema bastante recorrente nos trabalhos de pesquisa, nos seminários, nos congressos, e é algo que com certeza acho que cada vez mais as pessoas vão estudar, né, para implementar isso dentro dos sistemas de produção Brasil afora, independente da espécie que a gente esteja utilizando aí, trabalhando, tá, da espécie animal. Ventilação, né, então, alguns elementos, né, que a gente pode incluir no nosso ambiente aí, mesmo que em condições externas, que auxiliem no aumento da ventilação, né, na propulsão de vento daquele ambiente. Então, a gente tem aí, né, os famosos moinhos de vento, dentro de baias, aqui já pensando numa condição mais interna, os ventiladores, como vocês estão vendo aqui nesse caso para equinos, tá? Ainda falando um pouquinho de condição externa, né, favorecendo aqui a temperatura de uma granja, né, que acho que até a gente viu isso durante a disciplina na nossa aula prática lá com o professor Kleber, ele falou das placas de resfriamento, né, então placas para resfriar o ar aqui, então independente da espécie, isso é algo que a gente preconiza muito, tem sido muito utilizado. Ainda a aspersão, que a gente também falou já um pouquinho desse mecanismo, né, então alguns chuveirinhos, né, entre aspas, né, os aspersores, que a gente regula também a quantidade, né, de pontos e a intensidade de aspersão, né, de água, assim como também regula a temperatura dessa água, de onde ela vem, enfim, né, isso também auxilia, né, melhora um pouquinho a umidade, então em ambientes muito secos, isso é muito favorável, tá? Ajuda a refrescar, né, a superfície corpórea. E aí uma coisa que é interessante a gente compreender, né, já que a gente já falou um pouquinho dos elementos bioclimáticos, né, associados lá à sobrevivência, ao conforto animal, por que que isso é tão importante? Por que que é importante a gente estudar isso, né, estudar a bioclimatologia pensando no animal? Bom, todo estresse, independente se ele seja um estresse por frio, um estresse por calor, né, um estresse por falta de acomodação, mas enfim, especificamente agora falando da questão climática, que é algo, como a gente já comentou diversas vezes, extremamente comentado, né, extremamente abordado, porque é uma coisa que acontece muito, considerando que nós estamos, né, mais uma vez, num país que tem um clima tropical, né, a gente tem uma dificuldade aí de manter temperaturas amenas. O que que ele faz, né? Quanto maior a gente tem estresse, né,
a gente tem uma redução da ingestão de matéria seca, ou seja, um menor consumo alimentar. Então, se eu tenho menos estresse, eu tenho um aumento da ingestão de matéria seca, um maior crescimento e ganho de peso dos animais, uma maior produtividade, se a gente está pensando no animal que produz leite, enfim, tá? Porque essa melhor ingestão de matéria seca melhora também o bem-estar, tá? Isso também, consequentemente, melhora índices reprodutivos dos rebanhos, tá? O maior crescimento e ganho de peso, obviamente, impacta aqui também na questão do score de condição corporal, que a gente já refletiu, já falou sobre isso e sabe que impacta também diretamente na produtividade, né? Pensando em animais que produzem leite, por exemplo, como na taxa reprodutiva, animais de modo geral. E, obviamente, que se melhora tudo isso aqui, pessoal, melhora também a lucratividade, né? Então, existe uma cascata fisiológica que impacta diretamente, né, numa questão zootécnica extremamente importante quando a gente fala de animais de produção, tá? Então, tá aí um ponto importante da gente focar, tá? E quais que são as ferramentas que a gente tem disponível para que a gente consiga atender essa questão de bioclimatologia, né? Então, o que a gente pode fazer, né? Cheguei no ambiente, fui convidada a fazer uma visita para fazer uma avaliação, né? E deixar um relatório ali dos pontos os pontos que a gente pode melhorar dentro de um ambiente, tá? Então, adaptar tipos e disposição das instalações, né? Então, muitas vezes, como a gente mencionou na nossa aula, né? Aqui em cima a gente tem um exemplo de bovinos, de leite, e aqui de suínos. Às vezes, onde, né, o meu barracão está instalado, não tem uma adequação, né, considerando aí nascer e pôr do sol, tá? Sol nascente, sol poente. Não tem uma boa adequação de pé direito, tá? Ou ainda tem um piso inadequado, né? Ou a cobertura, ou falta ventilação, né? Ou ainda aqui, né, no caso de suínos, como vocês estão vendo, não existem, né, artefatos, os chamados brinquedos aqui, né? Ou o piso é um piso que fica acumulando sujeira, causa estresse, é escorregadio. Então, a quantidade de animais, tá? O método de manejo que eu vou usar, dependendo da espécie, dependendo da categoria dentro da espécie que a gente também mencionou nas aulas. Então, isso são ferramentas que fazem a gente atuar diretamente na questão da bioclimatologia. Taxa de lotação é uma, né? Se eu tiver muitos animais aqui, eu posso até colocar num ambiente adequado, mas a gente vai ter dificuldade de fazer perda de calor nessa área, né? E isso com certeza vai trazer estresse térmico para hipertermia nesses animais, tá? E a mesma coisa em bovinos. Bom, falando agora então desse conjunto, né? O animal, o ambiente e o bem-estar, tá? Então, como que a gente adequa, né? Pensando aí nesse conforto de forma geral, né? O bem-estar fisicamente. Então, dispondo de espaço, isso auxilia na manutenção das temperaturas. Luz, então lembrar que num determinado período do dia é importante que haja luz, né? Até para alguns processos metabólicos, absorção de algumas vitaminas, né? Enfim, som e equipamentos, né? Então, pensar nesse conjunto todo. Biologicamente, né? Micro-organismos e material alimentar que a gente vai deixar prevalecer naquele lugar, né? Em função de sujeira, por exemplo, né? Em função de tipo de dieta que a gente está fornecendo. Então, pensar aí na adequação, né, dessas questões, né? Para biologicamente a gente favorecer o bem-estar desses animais naquele ambiente. Químico, lembrar quais são os gases que são presentes na atmosfera e como que a gente pode trabalhar para favorecer aqueles que são mais importantes para o desenvolvimento desses animais, né? Em detrimento dos que são menos, gases, por exemplo, produzidos por fezes, né? Por excretas. Então, a limpeza é importante, né? Porque a gente sabe que se a gente tem um ambiente muito sujo, com excesso de excretas, urina, fezes, pode aumentar a quantidade de gases ali indesejáveis, né? Para o metabolismo animal. Então, pensar nessas questões. A questão social, número de animal por área que a gente tem para trabalhar esses animais, a categoria, então não misturar categorias que a gente já falou, a questão da dominância também, tá? E o climático, né, que hoje é o nosso foco principal aqui, então manutenção de temperatura, umidade, vento, radiação solar e precipitação, que seria a chuva, no caso de ambientes externos, né? E se não tem, a gente tem que reproduzir isso de uma forma artificial, como vocês viram lá os ventiladores com aspersores, tá?
Vamos falar um pouquinho de cada indicador aí, de cada elemento climático, tá? Então, a temperatura do ar, só para vocês entenderem. Bom, existe uma denominação, né, para a questão da temperatura de uma forma geral, temperatura do ar. Essa temperatura que quando a gente olha no termômetro do carro, né, ou nesses termômetros da cidade que ficam espalhados aí pelas avenidas, elas são divididas da seguinte forma. Então, eu tenho uma zona tropical. O que significa a zona tropical? Existe uma pequeníssima variação de temperatura e normalmente existe calor durante todo o ano, não menor do que 20 graus, tá? Então, isso é chamado de zona de temperatura, né, tropical. A zona subtropical, que tem uma temperatura acima de 20 graus de 1 a 8 meses, e depois tem uma diferença de temperaturas máximas e mínimas de 7 a 18 graus, de acordo com a altitude e latitude do local ali, tá? Então, tem a zona subtropical, a zona temperada, que apresenta temperaturas inferiores a 20 graus no mínimo 8 meses do ano, já começa a ficar um pouquinho mais favorável, né? E as estações são muito bem definidas nessas zonas temperadas. A zona fria, em que a gente tem ali apenas 4 meses com a temperatura acima de 10 graus, ou seja, a gente não tem verão. A zona polar, em que a gente tem temperatura menos que 10 graus o ano todo, tá? Então, essas são as divisões aí, considerando a temperatura do ar, tá, pessoal? Bom, e aí, né, considerando o clima, né, dentro do clima, os elementos temperatura de ar, umidade, vento e radiação, a gente tem o impacto nesses animais. De que maneira, tá? Só para vocês entenderem. Todo animal em crescimento, né, ou mesmo um animal em fase de manutenção, um animal adulto, ele tem uma série de reações metabólicas acontecendo aqui. Processo digestivo, crescimento, desenvolvimento, né? O sistema imunológico de defesa, que está trabalhando aqui contra os agentes infecciosos, patológicos do ambiente para fazer a manutenção desse animal. E isso produz uma energia, tá? A gente pensa que não, mas se produz, nós produzimos energia. E essa energia que é produzida, né, em cada indivíduo, em cada animal, nós mesmos, ela gera calor. E isso a gente consegue aferir através da temperatura corporal. Quando a gente tem ainda, né, os fatores ambientais incidindo mais energia nesse corpo que já por si só produz energia, a gente tem um acúmulo, né, de energias, energia interna somada àquilo que provém, né, do ambiente, incide aqui no animal. E se eu tenho uma falha em dissipar essa energia, porque toda energia produzida eu preciso eliminar. Então, eu estou aqui falando, gravando, conversando com vocês, eu estou produzindo uma energia, eu estou ficando suada aqui. E não tem nenhum fator aqui nesse quartinho que eu estou fechada, para me auxiliar a dissipar esse calor. Então, eu estou começando a fazer sudorese, né? Que é um mecanismo para eliminar calor do meu organismo, tá? E nem sempre essa sudorese ela vai ser compatível, né? Ela vai conseguir compensar a quantidade de calor que eu estou recebendo do ambiente em que eu estou instalado. E isso, pessoal, é o que gera o que a gente chama de estresse térmico, que vocês estão vendo aqui, tá? Se eu tenho estresse climático, né, sobre o meu corpo, sobre o corpo dos animais, então eu tenho detrimento de crescimento, reprodução e produção, como a gente falou lá atrás, tá? E aí, pessoal, a gente ainda tem que considerar, como eu falei para vocês, né, que todo indivíduo ele tem um poder de se termorregular, né? Isso é natural e existem formas diferentes de se efetuar essa termorregulação de acordo com algumas espécies de animais, tá? Então, a termorregulação, por terminologia, por definição, ela tem uma classificação, tá? E que se baseia na fonte de calor que o animal, né, o organismo utiliza para fazer com que a sua temperatura corporal se mantenha fisiologicamente compatível com os seus processos produtivos, crescimento, produção, reprodução, tá? Então, existem os animais endotérmicos, que são aqueles em que a quantidade de energia térmica estocada depende de uma elevada taxa metabólica, tá? Então, ele tem que aumentar o seu metabolismo para conseguir estocar energia térmica. Os ectotérmicos, né, em que a quantidade de energia térmica estocada
vai depender mais da energia do ambiente. Então, esse daqui, ele regula a sua energia com o seu próprio metabolismo, e os ectotérmicos dependem mais da energia que incide sobre ele proveniente do ambiente, tá? Então, endotérmico e ectotérmico, questão de prova. Endotermos são aqueles em que a quantidade de energia térmica que é estocada depende essencialmente de uma elevada taxa metabólica, como a gente falou lá atrás. Esse é o resumo dos endotermos. E os ectotermos, aqueles em que a quantidade de energia térmica estocada vai depender mais da energia que vem do ambiente, certo? Então, só para vocês compreenderem, né? Taxa metabólica nessa linha vertical, temperatura do ambiente na linha horizontal. Os endotermos dependem mais da sua taxa metabólica para aumentar a sua temperatura. Quanto maior a taxa metabólica, maior a sua temperatura, tá? Quanto menor a taxa metabólica, vai caindo, menor a sua temperatura. E os ectotermos, obviamente, vão aumentar a temperatura de acordo com o aumento da temperatura ambiental, tá? Como vocês estão vendo aqui. Então, se a temperatura do ambiente está baixinha, a temperatura deles também. Se a temperatura do ambiente está mais alta, a deles também, tá? Os animais endotérmicos, né, nesses que a variação do calor estocado é mantido dentro de limites especificados, geralmente muito estreitos, independente das variações do ambiente externo, são também chamados de homeotérmicos, certo? O que é a homeotermia? É uma condição, né, da manutenção da temperatura corporal em valores sempre constantes e que independem do ambiente externo. Por mais que a temperatura do meio varie muito, a temperatura corporal dos homeotermos, né, dois exemplos aqui para vocês, sempre vai se manter constante. Então, são aqueles, né, animais nos quais o calor estocado é mantido constante, dentro de limites determinados e às vezes bem estreitos, né? Então, independente se eles estão na neve ou se eles estão, né, no Ceará, a temperatura consegue ser mantida, né, num limitezinho bem estreito que é o natural, né? No nosso caso, por exemplo, também. A gente tem uma temperatura aí que pode variar de 36,5 a 37,5, tá? Dependendo da idade. Muito mais do que isso, a gente está em hipertermia, muito menos do que isso, a gente está em hipotermia, tá? Esse é o exemplo desses animais aqui, os homeotérmicos. E a gente ainda tem a pecilotermia, ou pecilotermia, como vocês preferirem. É uma condição em que o animal tem a temperatura corporal de acordo com o ambiente térmico externo, né? Os ectotérmicos que a gente falou lá atrás. Esse animal psilotérmico não aumenta a produção de calor quando ele é resfriado, ou seja, se ele é resfriado, ele resfria mesmo, né? Então, a sua taxa metabólica cai e a temperatura dele cai. Quem são esses animais? Os peixes, os anfíbios, os répteis e os invertebrados, tá? A termorregulação, pessoal, de maneira geral, no resumo, é um processo de controle da temperatura em um sistema qualquer, fisicamente, tá? Organismos vivos têm sistemas físicos que geram energia térmica, processos fisiológicos e comportamentais para manter o equilíbrio térmico corporal, tá? Então, os organismos vivos, eles têm alguns processos fisiológicos que auxiliam, comportamentais, né? Às vezes até ficar em grupo, um do ladinho do outro, que mantém ali o equilíbrio térmico corporal. Como que essa termorregulação ocorre nas diferentes espécies que a gente mencionou lá atrás, nos homeotermos e nos pecilotermos? Nos homeotermos, ela pode ser tanto comportamental como não comportamental. E nos pecilotermos, ela é estritamente comportamental, tá? Então, só para a gente compreender aqui o que são as trocas de calor dos animais, né, com o ambiente, tá? Então, eu tenho aqui uma interação, né? Aqui a gente tem um lagarto, ele recebe calor por condução, então o calor que está incidindo aqui no solo, ele é transferido para o lagarto. Para dissipar esse calor, o que ele faz? Ele evapora esse calor, tá? Ainda, ele recebe, né, radiação solar, radiação térmica refletida, né? Quando ele está na sombra, a temperatura do solo é 35 graus, e isso influencia na sua temperatura corporal, né? A temperatura dele é em torno de 37 graus, tá? Então, a temperatura, né, geral do indivíduo, ela pode ser influenciada por tudo que ele recebe do ambiente e
e pelo potencial que ele tem dentro daquele ambiente de evaporar, ou seja, de dissipar o calor. Quais são os sistemas de regulação da temperatura corporal? Então, nós temos sensores de temperatura, então, na pele de cada indivíduo, de cada animal, existem termorreceptores, né? E que eles vão informar a temperatura para um sistema central de controle daquele corpo, para dizer para o organismo se ele deve aumentar ou diminuir o metabolismo a fim de regular a temperatura. A gente ainda tem o centro de integração, que é o hipotálamo, né? Então, esse hipotálamo vai acionar mecanismos de dissipar, de perda de calor, de ganho, quando for o caso, de produção e de conservação de calor. Tá? O hipotálamo, né? Para quem ainda não conhece, acredito que vocês já tenham visto isso na anatomia, mas para quem não viu. Então, ele é esse órgãozinho que fica bem próximo aqui da glândula pineal, nessa região mais central, abaixo aqui, né, da região de lobo cerebral, tá? Bem próximozinho da hipófise, como vocês estão vendo aqui também, né? E bem no iniciozinho, na basezinha aqui do início da medula espinhal, né? Nível de cérebro, tá? Então, esse é o hipotálamo, né? Ele tem essa função importantíssima de auxiliar nessa regulação, né? Através da síntese de hormônios, né? Enfim. Ele é informado da temperatura corporal por esses termorreceptores que estão lá, então existe uma conversa, uma comunicação neuronal, né? Que estão na pele, os periféricos, e também por neurônios que estão localizados nele próprio, no hipotálamo, nessa região mais anterior. Isso é como se fosse um termostato. Sabe aquele termômetro que a gente bota no peru do Natal, né? Ou dentro de aquele termômetro que fica na cozinha para medir a temperatura do ambiente. Ele tem um mecanismo ali que se chama termostato. Então, esse termostato detecta as variações de temperatura, né? No caso do animal, nós, né? A temperatura do sangue, que por ele passa e acaba ativando os mecanismos de perda ou de conservação, dependendo daquilo que for necessário, né? Da zona de estresse que esse animal estiver entrando. O hipotálamo compara a temperatura central com a temperatura periférica e dita, né, se o organismo tem que perder calor, isso é feito pelo hipotálamo anterior, ou produzir e conservar calor, e isso é feito pelo hipotálamo posterior, tá? O que eu tenho de resposta ao frio? No hipotálamo posterior, o que ele faz? Controla os mecanismos e aumenta a produção e a conservação de calor. E o hipotálamo anterior vai controlar os mecanismos que vão favorecer a perda de calor, tá? No caso de resposta a temperaturas mais altas de calor. Animais endotérmicos reagem quando eles são submetidos a altas temperaturas. Então, o que eles fazem? Ativam seus processos fisiológicos que vão fazer perder, né, ou reduzir o metabolismo para reduzir a produção de calor no corpo, né, internamente. Os animais endotérmicos vão reagir quando submetidos a baixas temperaturas, né? Então, eles vão ativar processos fisiológicos que vai promover a queda da perda, ou seja, um aumento na produção, aumento no metabolismo, aumento na produção de calor corporal, tá? O que seria o que a gente considera uma temperatura ideal dentro das nossas espécies domésticas, tá? Temperatura retal, né, que é o que a gente afere normalmente. Em bovino de corte, uma média de 38,3, entre 37,7 e 39,1. O bovino de leite, uma média de 38,6, entre 38 e 39,3. A cabra, 39,1 de média, entre 38,5 e 39,7. O cão, 38,9 de média, entre 37,9 e 39,9. O cavalo, né, equino, 37,7 de média, entre 37,2 e 38,2. O gato, 38,6 de média, entre 38,1 e 39,2. A ovelha, 39,1, né, entre 38,5 e 39,9. O suíno, 39,2, 38,7, 39,8. O coelho, média de 39, 38,5, 39,5. A galinha, 41, entre 40,5 e 42 graus Celsius, tá? Aí a gente volta lá naquele gráfico do primeiro slide da aula, né? E aqui, então, mais uma vez agora para vocês reforçarem o que é cada zona térmica, né? Dentro do organismo animal,
o que é compatível com sobrevivência, o que é a janela de conforto térmico, tá? Isso é uma dinâmica de termorregulação para animais homeotérmicos, né? Adaptado lá do livro do Rafez, de reprodução, para quem, não sei se algum de vocês já tem reprodução animal, e mostra então a variação dessa temperatura, né? Dentro daquilo que a gente considera, perdão, de zona de conforto, tá? E aí, então, a gente tem, como eu mostrei para vocês lá no início, aquelas temperaturas críticas, né? Tanto inferior, quando para chegar na hipotermia, quanto superior para chegar na hipertermia. Então, o que significa a temperatura crítica inferior, pessoal? Justamente, né, a temperatura abaixo da qual o animal aciona seus mecanismos termorregulatórios, tá? Então, aciona para aumentar a temperatura, o que a gente chama de termogênese, né? E fazer a retenção do próprio calor corporal. Então, diminuir a dissipação. Então, isso seria a temperatura crítica inferior. A temperatura crítica superior é justamente o contrário, né? Aquela temperatura ambiente efetiva, acima da qual os animais começam a regular, né? Fazer mecanismos termorregulatórios para diminuir aquela produção interna de calor através do metabolismo e ainda aumentar a dissipação, a perda do calor corporal, que a gente chama de termólise, tá? O que são as respostas comportamentais? Só para a gente visualmente entender o que é um animal que está em um estresse por calor e um animal que está em um estresse pelo frio. Quando o animal está estressado em função de calor, o que acontece com ele? Ele busca sombra, busca lugares molhados, busca ficar exposto, né, ao vento, pisos preferencialmente frios, aumentam o consumo de água, né, porque a água fresca entra no organismo e refresca, né? Reduzem o consumo de alimento, como eu falei para vocês, cai a ingestão de matéria seca. Enquanto que os animais no estresse pelo frio, o que eles fazem? Buscam o sol, buscam lugares secos, refugiam-se do vento, buscam pisos quentes, né, para aquecer, reduzem o consumo de água justamente para não entrar, né, um componente ali um pouquinho com a temperatura abaixo da do corpo e resfriar aquele corpo, e aumenta o consumo de alimentos, porque com isso aumenta o metabolismo do sistema digestivo e aumenta a produção interna de calor. Quais que são os ajustes fisiológicos respondendo rapidamente ao estresse por calor? O que acontece fisiologicamente? A vasodilatação, que significa isso, né? Os vasos aumentam, né? Expandem seu calibre, tá? Pelos normais, né? Ficam deitadinhos. A sudorese, que é uma característica muito peculiar quando a gente tem um aumento brusco aí de temperatura. Taquipneia, que é o aumento da frequência respiratória que a gente já comentou. E redução no metabolismo, tá? Para justamente não se produzir mais calor, porque o corpo já está com calor o suficiente e com dificuldade de eliminar. No frio, o que acontece? Vasoconstrição, então o que a gente observa, né? Que as extremidades elas ficam bem geladas, né? Por vasoconstrição, pelos arrepiados, não existe sudorese, uma bradipneia, ou seja, uma diminuição na frequência respiratória, aumenta o metabolismo e o animal fica em estado de tremor, né? Quando muito avançado aí o estresse ao frio, tremor muscular. No calor ainda, né? O que são aqueles mecanismos fisiológicos de resposta lenta, aquilo que demora um pouco mais para aparecer? Redução da cobertura de pelos, né? O animal começa a perder pelo, né? Isso é muito comum a gente observar queixa de tutores, né? De animais de pets, né? Então, o animal começa a reduzir cobertura de pelo. Redução da espessura de pele, redução da gordura subcutânea. No frio, o aumento da cobertura de pelos, né? O animal costuma ficar mais peludo quando tá frio, a gente vê muito isso em equino, né? Aumento da espessura da pele, normalmente ele ganha um pouquinho mais, né? De tecido ali na espessura da pele. E também o aumento da gordura subcutânea, que é, obviamente, um agente térmico aí, né? Para ajudar não perder calor, tá? Então, por isso aumenta um pouquinho aí da gordura. Aqui, só para vocês também arquivarem, né, guardarem como uma base aí para os estudos mais avançados de vocês, né? Então, considerando aqui alguns animais, um bovino de leite, por exemplo, né? Então, tem a temperatura crítica inferior considerada aí de 5 graus,
a zona de conforto térmico entre 13 a 18 graus e a temperatura crítica superior em torno de 25 graus. Para um bovino europeu, né, de forma geral, pensando em animal de corte, tem uma temperatura crítica inferior de menos 10 graus, bem mais resistente, né? Uma zona de conforto térmico de menos 1 a 16 graus Celsius e uma zona crítica superior de 27 graus Celsius. O zebuíno, né, uma temperatura crítica inferior de 0 graus, zona de conforto térmico de 10 a 27 graus e uma temperatura crítica superior em torno ali de 35 graus. O ovino, né, temperatura crítica inferior de menos 20 graus Celsius, zona de conforto térmico de 15 a 30, temperatura crítica superior de 35. O caprino, menos 20 para a temperatura crítica inferior, zona de conforto de 20 a 30 graus e a de crítica superior de 34 graus Celsius. E a ave, uma temperatura crítica inferior ali também bem razoável, né? Ó, 15 graus, menos que 15 graus já entra em estresse pelo frio. Uma zona de conforto térmico bem curtinha de 18 a 26 graus e uma zona crítica superior de cerca de 32 graus, como vocês estão vendo aí. Pensando um pouquinho em suínos, né, aqui separadamente. Suínos, a gente tem uma variação muito grande de temperatura crítica inferior, que depois vocês vão estudar isso com calma, né? Zona de conforto e temperatura crítica superior, assim como umidade relativa, de acordo com a categoria, ou seja, a idade, né? Então, existe essa variaçãozinha que vai ficar aí para o estudo de vocês. E como que se comporta um corpo frente a uma radiação solar de onda curta, né? O que é isso, né? Então, tem uma radiação solar intensa aqui, muito próxima desse corpo, desse objeto, desse animal, né? Como que o corpo se comporta, tá? Então, tem incidência de calor, né? Esse calor é, então, absorvido, parte dele é transmitido, fica retido aqui no corpo, como vocês estão vendo, tá? Então, fica aqui aumentando, né? Essas zonas de cores mais quentes aqui são zonas com alta temperatura, e parte desse calor é refletido de volta para o meio, tá? Então, retorna para o meio, o animal consegue dissipar, tá? Então, é dessa maneira que um corpo, né, se comporta frente a uma radiação solar. Bom, pessoal, não acabou, né? Nem por hoje vai ser só, a gente vai ter um pouquinho mais de conteúdo, então já encontro vocês. Até mais.